Muitos dos iniciantes de instrumentos de corda, como violino, viola, violoncelo e no contrabaixo também, usam umas marcações, umas marcas, para saber onde colocar os dedos, ou às vezes marcações no arco, para saber onde tocar melhor com o arco. Tem alguma discussão entre os contrabaixistas se vale a pena ou não usar essas marcas, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Oi pessoal, meu nome é Alexandre Piazza e nesse canal eu te ajudo a tocar contrabaixo acústico melhor. Hoje nós vamos falar desse tema que é polêmico, mas que é bem importante se discutir quando vale a pena. Hoje eu vou mostrar para vocês os prós e os contras de se usar essas marquinhas. Vou mostrar para vocês como fazer as marcas quando vocês precisarem fazer e também vou falar de quando eu uso e quando eu não uso, porque às vezes eu também uso marcas no meu instrumento. Entre os prós de se usar as marcas, as pessoas que defendem o uso das marcas, elas falam que vai ajudar na insegurança. Às vezes o aluno não sabe direito onde colocar e a questão visual ajuda bastante a saber onde colocar o dedo na corda, onde apertar o dedo, como posicionar o dedo. Usar as marcas também pode ajudar a gente a aprender melhor as mudanças de posição, porque você tem uma relação visual de onde é que você vai chegar com o dedo e aí você vai conseguir fazer melhor essa mudança de posição. E é claro que ao fazer isso você está ajudando a treinar a tua memória muscular, ou seja, você aprende também o movimento do braço ao fazer a mudança de posição ou ao posicionar os dedos, você vai aprender a parte física, mas também usando o aspecto visual para te ajudar nesse processo. E entre as pessoas que acham que não vale a pena, ou seja, os contras de você usar as marquinhas, é que a gente começa a perceber, a estudar a música com base na visão. E música é audição, a gente deve usar a audição como o nosso principal meio para entender o que a gente está fazendo e não focar na visão. Além de usar a audição como nosso principal sentido dentro dos 5 sentidos que a gente tem, para fazer música, também vale a pena usar essa questão muscular e os pontos de referência do baixo acústico. Eu uso pelo menos 4, que são aqui onde começam as cordas, a pestana, o meio do braço com o corpo do instrumento, esse ombro do baixo e o final do espelho. São esses 4 pontos de referência que eu uso para aprender se eu estou afinado ou não, e aí começo a partir daqui a arrastar minha mão ou para o agudo, ou para o grave, ou para o agudo. Assim, todos esses pontos de referência me servem para eu calcular as distâncias a partir deles. Existem momentos que você vai ser obrigado a usar a visão. Quando, por exemplo, você estiver lendo uma partitura, você é obrigado a olhar para a partitura, ou quando você estiver olhando para o maestro, você é obrigado a olhar para o maestro. E é por isso que as marquinhas podem te atrapalhar, porque você vai olhar para a mão em vez de olhar para frente, que é onde está a partitura e o maestro. Outra coisa que pode acontecer quando você está tocando com essas marcas é virar o pescoço para olhar para o baixo, olhar para a mão, ou quando as marcas estão mais na parte aguda do instrumento, botar a cabeça para baixo. E aí tudo isso vai fazer com que você gere uma pressão, gere uma tensão no pescoço e no ombro, que são coisas que você não deve fazer e que podem ocasionar, pode trazer dores. E o último fator, que é muito importante também para não se usar as marquinhas, é que elas podem gerar dependência. Você pode se sentir tão dependente de usar elas, que quando você vai tocar com baixo que não tem marquinhas, você vai se sentir super inseguro, que é o contrário do que é o objetivo delas, que é te dar segurança para estudar as mudanças de posição e o posicionamento dos dedos. O objetivo das marquinhas é te ajudar a conseguir tocar sem marquinhas. E é nesse momento que eu uso essas marcas quando eu vou estudar. Se tem alguma passagem que eu estou tocando e que não está muito seguro, eu não sei direito como é a mudança da posição, como eu devo fazer, então às vezes eu faço uma marquinha e aí eu consigo usar ela para saber se quando eu estou tocando eu cheguei no lugar certo. E normalmente esses lugares onde eu marco são 3 pontos, na região aguda do instrumento. A 12ª nota, o harmônico da 8ª aqui, o harmônico da 5ª, do Ré, e a 8ª, de novo. Então essas 3 notas. Se você perceber, dessa vez eu toquei todos esses harmônicos sem errar. Ou seja, eu não preciso mais das marquinhas e eu não tenho mais as marquinhas no meu baixo. Às vezes eu coloco e às vezes eu tiro. E é por isso que eu vou ensinar para vocês como colocar e tirar as marcas no teu instrumento. Mas antes de mostrar isso para vocês, eu quero trazer uma ideia. O ideal pra gente que é músico é conseguir tocar sem olhar, ou seja, tocar com os olhos fechados. Se você consegue tocar uma música com os olhos fechados, significa que você decorou toda a parte motora, você desliga o visual e começa a prestar atenção só no teu auditivo
que é uma coisa ótima, e também significa que você já decorou a música e você não precisa mais olhar para a partitura. Ou seja, tentar tocar de cor, de olhos fechados, é o melhor exercício que você pode fazer em todos os sentidos, porque você vai precisar ter uma certeza do que você está fazendo, que só vai te trazer benefícios. E se você consegue tocar sem olhar para o instrumento, você não precisa de marcas, porque você não está usando mais a visão para tocar. Assim a gente chega na pergunta, como é que eu faço para marcar o instrumento? Tem 3 formas, ou pelo menos eu conheço 3 formas de se fazer. A primeira é com uma fita. E a fita tem prós, contras e você tem que tomar alguns cuidados. O pró, o lado bom da fita, é porque é muito fácil de aplicar e é muito fácil de enxergar também. O contra é porque eu acho, pelo menos, mas acho que a maioria das pessoas vai concordar comigo, que o aspecto visual não é muito legal. Você tem uma fita grande aqui marcando, eu acho que não é tão elegante assim, e eu acho que vale a pena os outros por causa, eles são melhores nesse sentido. Mas a fita, ela vai te dar muita segurança porque ela é grande, ela é fácil de aplicar, e o cuidado que você tem que ter com a fita é cuidado para não botar uma fita que vai soltar a cola no espelho do teu instrumento e não vai danificar o teu instrumento. Então você tem que colocar uma fita que tenha uma cola que seja leve, que seja como essa fita crepe, uma fita assim mais fácil de colar e de descolar. Tem fitas que se usa para fazer reparos e pinturas em parede, principalmente das melhores marcas. Eu vou dizer só uma que também não é propaganda assim de fita, mas a 3M faz umas fitas que são boas, que você pode colar no instrumento, que ela não vai arrancar ou não vai danificar o espelho do teu instrumento. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de clicar em curtir e compartilhar ele com alguém. Se você quiser, você pode se inscrever aqui no canal, assim quando eu colocar vídeos novos, o YouTube vai te avisar e você pode vir aqui assistir. A segunda forma que eu conheço de marcar o espelho do teu instrumento é usando um lápis. Isso mesmo, um lápis comum como esse aqui, não precisa ser um lápis cheio de grafite, como quando a gente vai trocar a corda, pode ser simplesmente um lápis comum e você vai riscar o espelho e aí é que está a parte do cuidado. Você não pode riscar com muita força para você não estragar o teu espelho, não afundar o espelho com o lápis. O lápis tem que ser feito de uma forma bem suave para você conseguir ter essa marcação. E a parte, o pró e o contra do lápis são o mesmo. O lápis é fácil de remover, você pode fazer uma marca e se você quiser, no minuto seguinte você passa o dedo em cima da marca e ela sai. Esse é o pró, porque você consegue rapidamente arrumar uma marca ou rapidamente tirar uma marca, caso você precise. E também é o contra, porque se você arrastar o dedo sem querer, você pode tirar a marca e aí você ficou sem a marca. Então eu acho que o lápis é uma forma bem rápida de conseguir botar e tirar a marca no teu instrumento. E é claro, cuidando para não fazer muito forte. A terceira e última forma que eu conheço de marcar o espelho do teu instrumento é usando o breu. Isso mesmo, usando o breu, aquele que a gente passa no arco. Você pode fazer uma bolinha, pegar um pedaço do teu breu, principalmente os breus de contrabaixo, eles são mais moles. O Pops, aquele breu com a capinha vermelha, ele é bem mole, ele é bem fácil de fazer. O meu aqui é o Colstein, e o Colstein ele é um pouquinho mais duro, mais difícil, mas você tira um pedacinho dele, coloca entre esses dois dedos, o indicador e o polegar, e esquenta ele. Ele vai começar a ficar mais mole. Assim você faz uma bolinha bem pequena, e você pode colar essa bolinha no teu espelho, a hora que você quiser, no lugar onde você quiser. Como eu falei, quando eu uso marquinhas, como agora não é o caso, se você ver, não tem marca nenhuma no meu espelho, e normalmente quando eu faço, eu coloco na 12ª, ali no harmônico do Ré, e lá no harmônico do Sol. E o que eu acho legal do breu é porque ele é bem discreto. Você dificilmente vai conseguir ver que alguém está usando uma marquinha, ou se você ver, vai ser uma coisa muito pequena, vai ser uma pequena bolinha que fica num canto, você não precisa fazer uma bolinha muito grande com breu, né? É só uma coisa assim muito pequena, muito delicada, e eu acho que é melhor, assim, é mais elegante você ter só uma pequena bolinha ali no lugar onde você precisa. E também é claro porque o breu, ele é marrom, ele é normalmente marrom ou ele é escuro, então ele vai misturar com o teu espelho, que é marrom, é escuro. O problema do lápis que eu não falei é que o lápis também, às vezes quando bate uma luz branca muito forte, o lápis reflete, o grafite reflete. Então a pessoa vai estar tocando e você vai conseguir ver as linhas marcadas no instrumento. Que é um pouco o problema da fita, que você consegue ver a fita. Com o breu você vê bem menos. O problema do breu é que ele é difícil de aplicar. Você tem que fazer isso com a bolinha, deixar ela ficar mole, colocar. E também ela é difícil de você realocar ela. Se você tirar esse breu, você consegue tirar facilmente,
mas depois que você tira, você dificilmente consegue reutilizar ele. Você tem que fazer outra bolinha, colocar de novo no lugar novo agora. Você não vai conseguir usar aquele breu de novo, ele meio que sai fora ou ele fica mole e sai, quando você tenta, você pode passar unha, uma coisa assim e já tira ele. Não use faca nem nada para tirar o breu do teu espelho, porque senão você pode danificar o espelho. E o cuidado que você tem que ter ao usar o breu para marcar o teu espelho, além de não usar uma faca para remover ele, é que se ele fica muito tempo, ele pode sim marcar o espelho definitivamente. Ele pode queimar o espelho e aí você não consegue mais tirar aquela marca. Então também não é legal deixar muito tempo com o breu. Você vai ver professores e profissionais, contrabaixistas profissionais, que são a favor e são contra o uso das marcas. Você vai ver professores que incentivam e têm bons argumentos a favor das marcas. Você vai ver professores que são contra o uso de marcas e têm bons argumentos também contra as marcas. Vai ver profissionais que tocam lindamente com marcas e profissionais que tocam lindamente sem marcas, ou seja, tem muito argumento, tem muita coisa aí e cabe a você e ao teu professor em conjunto decidirem o que é melhor para você. O teu professor pode nessa hora ser uma pessoa que vai te ajudar a definir se você precisa de uma marquinha no instrumento ou não. E falando em professor de contrabaixo e fazer aula de contrabaixo, você pode aprender contrabaixo sem sair de casa. Eu estou abrindo vagas novas na modalidade online. Se você quer mais informações, é só escrever para alexandrepiazzacontrabaixista@gmail.com. Como eu falei no meio do vídeo, o melhor jeito de você saber se está afinado e você estudar contrabaixo acústico é usando a tua audição. Por isso eu fiz um PDF, e nesse PDF eu dou dicas de como usar as cordas soltas para afinar melhor as notas no teu instrumento. Por exemplo, se você toca a nota Lá aqui, você pode tocar a corda Lá solta e saber se está afinado. Ou se você toca a nota Mi aqui, você pode tocar a nota Mi e saber se está afinado. Nesse PDF tem várias dicas de como usar as cordas soltas para saber se você está dentro de uma posição, se você está tocando as notas corretas. É só entrar no link que está na descrição aqui do vídeo e você consegue baixar esse PDF de forma gratuita. E para você se sentir mais confiante ainda ao tocar contrabaixo acústico, você deve dominar pelo menos um dos sistemas de posição do nosso instrumento. Se você nunca ouviu falar de sistema de posição ou não sabe do que eu estou falando, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu explico os dois sistemas de posição do contrabaixo, que são os mais usados hoje em dia. É só clicar nesse vídeo e continuar aprendendo. Valeu, pessoal, e bons estudos!